Salmo 50, o título da mensagem de hoje é: invoque, clame e se apegue. Deus lhe colocará em lugar de honra. Você pode dizer isso comigo? Diga: invoque, clame e se apegue. Deus lhe colocará em lugar de honra. Vamos falar um pouquinho dessas três atitudes que resultam em honra da parte de Deus na nossa direção. Salmo 50, versículo 15, está escrito assim: então clamem a mim em tempos de o quê? De aflição. Eu os livrarei e vocês me darão o quê? Glória. Em tempos de aflição, o que nós fazemos? Em tempo de aflição, a quem nós recorremos, a quem ouvimos? Com quem compartilhamos nosso coração em tempo de aflição? Há pessoas que em tempos de aflição falam com todo mundo que vem pela frente. Já outros em tempo de aflição se fecham, se isolam e não falam com ninguém. Há pessoas que em tempo de aflição começam a comer compulsivamente. Outros em tempo de aflição perdem o apetite e não comem nada. Há pessoas que em tempo de aflição gastam o que não podem. Há pessoas que em tempo de aflição gastam o que não podem também, porque é terrível. Nunca vi ninguém falar: não vou gastar porque eu estou em tempo de aflição. Mas sempre haverão aqueles que em tempo de aflição vão dizer: Senhor, eu preciso acima de tudo e em primeiro lugar da Tua presença. Moisés entendeu isso com tamanha profundidade. Nós já vamos falar um pouquinho de um texto de Deus falando com Moisés, mas já numa outra passagem, num outro momento da jornada. Deus está aborrecido com o povo hebreu, porque o coração daquele povo é inconstante. Diga comigo: o coração inconstante aborrece a Deus. Leia isso na Bíblia, tá? Não, o pastor está falando, leia na Bíblia. Quando Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Ele diz: peça porém com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida, o inconstante, o que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Esse homem não deve pensar que vai receber alguma coisa de Deus. Não vai, está escrito em Tiago. Isso é tão sério que o Salmo 101, o salmista diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Não é gente que toda hora está capengando. Você nunca sabe quem a pessoa é, o que ela é. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Aí ele continua dizendo: quando virás a mim? Eu não sei em que momento Deus vem para me abrir uma porta, para me dar uma oportunidade, ou para uma prestação de contas. Porque na parábola dos talentos, Jesus deixa claro que o reino de Deus é um reino de prestação de contas também. Não é um reino só de benefícios. Os discípulos recebem de Jesus poder e eles saem para libertar cativos. E essa é uma noite de libertação. A palavra que liberta já está sendo liberada. Nós já oramos no poder do nome de Jesus. E eu creio que quem está abrindo o coração e permitindo o mover do Espírito acontecer, está tendo o seu caminho desembaraçado, desbloqueado, livre. Sua alma livre. Mas quando os discípulos recebem de Jesus poder para libertar cativos, curar enfermos, ir em nome dele, a Bíblia diz que eles voltam para prestar contas, e estão extremamente empolgados, dizendo: em teu nome os demônios se sujeitam a nós, em teu nome os enfermos são curados, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Eles vêm prestar contas. Toda pessoa que entendeu o que é o cristianismo, entendeu que dentro do cristianismo tem prestação de contas, tem transparência. Moisés está lá no monte com Deus, e Deus dizendo: eu vou destruir esse povo, porque esse povo já está idolatrando. Hoje no final da tarde eu estava ali meditando e pensando, refletindo, e Deus foi ministrando algumas coisas ao meu coração. E a hora que eu fui tomar banho, Deus foi ministrando. E Deus foi
trazendo luz a um entendimento que eu ainda vou meditar, e me permitindo Deus, eu vou ministrar aqui. O tempo em que Moisés está indo falar com Faraó para libertar o povo, Moisés é um mensageiro de quem, gente? Indo até Faraó, mensageiro de quem? De quem? De Deus, não é nem do povo não. O povo não pediu para Moisés ir lá e falar: Faraó, nós vamos sair livre. Foi Deus que mandou. Presta atenção, que quando você clama, e nós já vamos falar disso, sobre clamor, invocar, Deus vai levantar alguém que você nem espera, nem sabe de onde saiu. Eles nem sabem de onde veio esse Moisés aí. Quem que é esse Moisés aí? E esse Moisés, o povo quando está murmurando no pé do monte, eles falam assim: esse Moisés que subiu, a gente nem sabe o que foi feito dele. Deus envia para o povo esse Moisés, que eles dizem, não sabemos nem de onde veio, mas envia. Para quê? Para encarar quem você não dava conta, para colocar em liberdade aqueles que clamaram e invocaram. Então creia que Deus vai levantar respostas, provisões, circunstâncias providenciais na minha e na sua vida, onde não temos força, onde não temos acesso, onde não temos influência. O poder de Deus vai à frente e vai fazer a obra. Vai! Ele vai em nosso lugar. Antes que a gente chegue lá, Ele já foi. Ele já foi. Antes que a gente dê um passo sequer, Ele já foi. E Deus enviou Moisés para livrar aquele povo. E Deus fica tratando com o Faraó. E ali hoje Deus trouxe ao meu coração que o que Deus estava fazendo era ensinando o povo dele. Deus podia ter libertado o povo hebreu do Egito na primeira vez, na primeira conversa de Moisés com o Faraó. Mas aquelas 10 pragas, o propósito de Deus não era o Egito. O propósito de Deus era o povo hebreu. Como assim, pastor? Porque cada vez que acontecia uma praga daquela e Moisés honrado, uma outra praga, e Moisés e o povo hebreu livre, e mais outra praga, e Moisés, o povo estava sendo alimentado na fé, porque Deus não queria levar um povo escravo, sem fé, mirrado, com a mentalidade. Deus estava treinando primeiro o seu povo na fé, para sair. Tem situações da minha e da sua vida que a gente ainda não saiu, porque a gente não está dando crédito à manifestação do poder de Deus. E Deus vai tentando colocar no coração daquele povo fé e temor. Porque a bronca de Deus com o Faraó é a mentira. O Faraó diz: não, ora essa vez que eu vou liberar. É o engano, é a idolatria, é a exploração. Enquanto houverem essas coisas na nossa vida, não entramos em terras prometidas. Enquanto houver mentira, engano, idolatria, exploração, não vai haver conquista. Então cuidado com quem está roubando o seu momento de ouvir a Deus. Cuidado para não tirar as coisas da ordem e do lugar. Eclesiastes 3 diz que tudo, absolutamente tudo, tem seu tempo determinado. E há propósito para todo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo em que Deus nos espera para relacionamento, para nos ativar em fé, para nos encorajar, para nos estimular, para nos capacitar. Se nós negligenciarmos, Deus continua sendo Deus. O problema é nós que continuamos mais tempo no Egito. Está cheio de gente oprimido emocionalmente dentro da igreja, atribuindo a Deus, à igreja, ao cônjuge, aos amigos, aos irmãos, aos pais, aos filhos, a quem quer que seja. E o problema da pessoa é que o coração dela se fechou para o mover do Espírito Santo. Quando a gente vê Moisés desafiando o Faraó, a gente vê o coração de Faraó endurecendo, toda vez endurecendo, endurecendo. Faraó viu a glória de Deus. Faraó viu o quê? Se tem alguém que tinha que crer em Deus, era Faraó. Isso nos ensina, isso Deus pôs no meu coração. Isso nos ensina que muita gente desanima, esfria, desvia. Não é porque cessaram as manifestações da glória de Deus, é porque a pessoa endureceu o coração. E a pessoa vai se auto-sabotando. E como sempre, terceirizando a culpa.
A gente passou o mês de janeiro falando de Elias e Acabe. Elias, quando se apresenta a Acabe, Acabe tenta inverter os papéis e chama Elias de perturbador de Israel, quando na verdade quem estava perturbando a nação era Acabe e Jezabel. Toda pessoa cega tenta inverter papéis, tenta transferir culpas ou responsabilidades, porque não tem coragem de encarar e fazer uma autoanálise. Quando Moisés está no monte já, e o povo faz um bezerro de ouro, e o povo murmura, e o povo isso, e o povo aquilo, e Deus fica irritado com aquele povo, ao ponto de Deus dizer: eu não vou mais com vocês, eu não vou andar com vocês, eu vou mandar um anjo meu, porque se eu for com vocês, a próxima que esse povo aprontar, a minha ira vai consumi-los, então eu vou mandar um anjo. Moisés fala: Senhor, se a tua presença não for com a gente, nem faz a gente sair daqui e subir daqui. Mas que doideira é essa? Deus falou que ele podia, sabe? Mas presta atenção na sabedoria de Moisés. Primeiro, ele quer a presença de Deus. Segundo, ele sabe que anjos são cumpridores de ordens. São ou não são, gente? São ou não são? Anjos que receberam uma ordem têm autoridade para descumprir a ordem? Para mudar no meio do caminho e ter misericórdia? Olha a sabedoria de Moisés. É melhor que Deus vá com a gente, porque agora Deus está dizendo que mais uma dessa e Ele acaba com esse povo, levanta uma nova geração através de mim. Mas se o povo aprontar mais uma, eu posso clamar a Deus, e Deus tem um coração, sabe, perdoador, compassivo, e Deus pode perdoar. Mas se vier um anjo com uma ordem, se vier um anjo com um comando, a próxima que esse povo fizer isso, aniquila, o anjo não vai poder ter compaixão, ele vai ter que fazer, ele vai ter que executar. Quem está entendendo? Os anjos que foram em Sodoma e Gomorra falaram para Ló: sai logo, que a gente não pode fazer nada enquanto você não sair daqui. A gente não pode fazer nada enquanto você não sair. Eles tinham que destruir aquele lugar, mas eles não podiam passar por cima do comando de Deus. Eles não tinham autoridade para mudar nada. Então Moisés entende: é melhor Deus estar comigo. Primeiro, porque eu quero o poder dele, eu quero a presença dele. Segundo, porque o que Deus está falando hoje, que acabou a paciência dele com esse povo, amanhã ele pode renovar a paciência. Mas se ele mandar um anjo e disser: acabou a paciência, o anjo só vai executar o que Deus mandou. Alguém está entendendo a necessidade que a gente tem da presença de Deus? Davi, quando pecou, naquele censo que ele foi fazer do povo, não porque Deus mandou e nem para a glória de Deus, mas para se envaidecer, vem um juízo, e no meio desse juízo ele tem 3 opções. Das 3, ele escolhe cair na mão de Deus. Ele fala: é melhor cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Apesar dele ser muito mais poderoso que os nossos inimigos, ou do que qualquer outra coisa, ele pode ter misericórdia. No meio daquela dor, sofrimento, e eu me humilhando e clamando, Deus pode se compadecer e fazer cessar. Que foi o que aconteceu. Nós estamos valorizando isso, essa presença. Clame a Deus. Clame. Esse clamar, eu fui olhar no dicionário, 2 palavras que fazem parte do título da mensagem de hoje: clamar e invocar. Clamar tem a ver com gritar, buscar socorro, pedir ajuda, aqueles gritos de desespero. E invocar, além de buscar ajuda, invocar também fala sobre você requerer uma autoridade. Você reconhece que algo tem autoridade. A pessoa, por exemplo, a gente, quando você assiste, por exemplo, filmes ou séries americanas que estão falando de política, daqui a pouco ele fala assim: ele vai invocar a 5ª emenda. Ele vai invocar, o que é isso? Ele vai invocar um artigo da Constituição que tem autoridade para que ele possa, naquele momento, se posicionar de determinada maneira e não ser prejudicado por isso. Quem está entendendo? Invocar não tem como sem conhecer. Clamar, podemos até clamar sem conhecimento. Alguém desesperadamente: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Mas para entrar no ponto de invocar,
eu preciso saber que nível de autoridade tem ali. Deus trata o seu povo, ensina o seu povo, para que o seu povo saiba clamar e também saiba invocar. Só que nos dias de aflição, às vezes nem clamamos, nem invocamos, apenas murmuramos. Nos dias de aflição, apenas fofocamos. Deixa eu procurar alguém para eu desabafar e falar mal e me fazer de vítima e jogar culpa para eu poder pecar. Toda pessoa que quer tomar uma decisão ruim, procura alguém corrompido. Eu não estou falando de alguém que não presta, alguém corrompido. Porque talvez esteja ferido, decepcionado, cansado, por qualquer motivo, para encostar. E aí então começam a confabular, a alimentar a alma um do outro, para ter coragem de tomar decisão ruim. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi e já participei, já na vida. Já que eu quero tomar uma decisão ruim, deixa eu achar alguém que diga para mim que não é tão ruim assim, que não é tão problema assim. E Deus diz assim: clamem a mim. Em vez de ficarem aí, clamem a mim. Tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de dor, clame mais. Eu os livrarei. Deus está se comprometendo com o meu problema e com o seu problema. Presta atenção no que Ele está dizendo. Quando você clamar, eu te livro. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. Alguém crê nisso? Só que Ele diz no final: e vocês me darão glória. Como? Põe Jeremias 33:3, que eu não preparei, mas o Espírito Santo preparou. Vamos lá. Jeremias 33:3, olha o que diz, ó. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Joia. Agora põe para mim, por favor, na Almeida Revista e Corrigida. Clama a mim, e o quê? Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na NVI ou na Revista Atualizada ainda vai dizer coisas grandes e ocultas, mas não precisa. Aí, Revista Atualizada: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a gente invoca a Deus, quando a gente clama a Deus, Deus se compromete a livrar da aflição e trazer novidade. Fala comigo: livrar da aflição. Não, fala com fé, diga: livrar da aflição e trazer firmeza e novidade. Alguém precisa disso? Eu tenho falado, irmãos, nós terminamos o ano passado no meio de muitas lutas, guerras e desafios, e começamos esse ano percebendo as portas que Deus está abrindo. No meio dessas portas que Deus está abrindo, tem tempestades, tribulações, dores e aflição. Tem no pacote. Para conquistar, a gente tem que enfrentar leões, ursos e até gigantes. Mas quando a gente está atravessando tudo isso, com a convicção da presença de Deus, a coisa muda. Convicção do que, gente? Presença de Deus. A coisa muda. Nós temos nos movido debaixo dessa convicção, a presença de Deus. E cada batalha, cada desafio que a gente tem enfrentado, e tem sido muitos, nosso coração tem estado tão confiante naquilo que o Espírito Santo tem ministrado e apontado como um novo tempo, que daqui a pouco, eu preciso falar isso agora, porque daqui a pouco, quando nós tivermos, como a gente viu lá, volta lá no texto inicial, obrigado, volta no Salmo 50, verso 15, quando nós estivermos glorificando a Deus, pelas grandes coisas que Ele fez, alguém vai dizer: agora é fácil. Aí nós vamos dizer assim: vai lá e busca as mensagens que a gente pregou, no meio das tempestades, tribulações, dores, mordidas, aflições, feridas. Nós continuamos invocando, clamando, buscando, e Deus continuou dirigindo, direcionando. A gente no meio do caminho foi se apegando, e Ele foi colocando em níveis ainda mais altos.
Meu irmão, eu quero te dizer, eu quero te encorajar a entrar debaixo do mover, da unção que Deus está desatando sobre essa casa. É hora de passar. É hora do que eu falei? Não é ficar parado, travado, não é ser a mesma coisa, é passar por tempestade, tribulação, para outra margem, para outros níveis, para novas conquistas, mas apegados firmes no Senhor. Porque Ele tem coisas grandes, firmes, novas, ocultas a revelar. As portas de Deus estão se abrindo. Colheitas, eu tenho visto esses dias, colheitas, irmãos, não é só na minha vida não, eu estou falando como pastor da igreja agora. Eu tenho visto na minha vida, na vida de muita gente, portas se abrindo, mas de forma extravagante, e sementes, atitude, postura, disposição, amor, fidelidade em servir, em honrar, em acompanhar, em lutar, em guerrear, e tudo, ao longo de anos, chegou a hora de uma colheita extraordinária. Me cobre sobre isso, porque Deus está falando sobre isso com a gente. Por isso muita gente está sendo pressionada e está amarelando. Não amarela, fica firme, segura, não murmura, não recue agora. Eclesiastes diz, quando você lançar sua semente pela manhã, à tarde não retire do teu pé, porque você não sabe se é essa que vai dar fruto, se é aquela ou se ambas darão. Então segura firme. Os discípulos, e nós vamos chegar lá se assim Deus nos permitir, em Marcos 5, os discípulos de Jesus são enviados a passar para o outro lado do mar da Galileia. No meio do caminho vem uma tempestade. Tudo o que o diabo queria era que Jesus e seus discípulos não chegassem na província de Gadara, porque um ministério que alcançaria 10 cidades estava para ser inaugurado lá. Quantas cidades? Então se prepara, porque quando o nosso barco está balançando, quando o vento está mais forte, quando a tempestade está pegando, mas nós estamos debaixo de um comando de Jesus, na presença de Deus, se prepara, porque tem algo grande, extraordinário, para ser inaugurado na nossa vida. Não larga agora, não larga agora, clame, Ele vai livrar. Mas o propósito é que no final nós vamos o quê? O que está escrito aí? Propósito, nós vamos o quê, gente? Dar glória. Alguém pode dar glória aí? Agora Êxodo 3, vamos lá. Êxodo 3. Êxodo 3, versos 7 e 8. Não vou ler todo o texto, eu vou só ler alguns versículos hoje, pontuais. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Ouvido. Ei, o fato de haver uma opressão na sua, na minha vida, não significa que Deus não está vendo nem ouvindo. Muitas vezes, Deus já está descendo. Então eu vou dizer de novo e alguém vai crer. Mais alguém vai crer. Muitas vezes a gente está falando, dizendo, Deus, eu não aguento, eu estou no meu limite. E Deus fala, calma, eu estou descendo para livrar. Eu estou descendo para livrar. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm o quê? Sofrido. Verso 8 diz, por isso fiz o quê? Desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Então presta atenção, que o fato de eu e você nos sentirmos oprimidos por alguma circunstância, o fato de eu e você estarmos cansados no meio de uma batalha, não é sinônimo de indiferença de Deus, nem tampouco de ausência de interesse dele na nossa vida. Ele se interessa, Ele está vendo, Ele está ouvindo. Pastor, por que Ele demorou tanto? Ele precisa nos tratar por dentro, para nos fazer conquistar do lado de fora.
Porque senão, nós vamos nos tornar igual aos outros povos. O que tem de gente que vem para a igreja totalmente destruído. Quando a vida melhora, a pessoa sai. E ela se torna igual aos outros lá de fora. Deus segura o povo dele no Egito para tratar o coração deles, para que eles não se percam na terra prometida. Ainda assim, Deus tem que segurá-los ainda 40 anos no deserto, para continuar tratando deles. Nunca foi sobre a capacidade ou o poder de Deus, sempre foi sobre a metanoia, sobre a mudança de mentalidade, sempre foi sobre a mudança de pensamento do povo. Às vezes nós não entendemos por que algumas coisas estão demorando na nossa vida, e Deus está nos chamando a não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados através da renovação do nosso entendimento. Põe por favor para mim, vai, Romanos 12, já que eu estou falando, hoje está virado aqui, eu gosto quando está assim, eu gosto. Eu estou com um esboço ali, mas o Espírito Santo está levando como Ele quiser, e Ele que manda aqui, amém? Romanos 12, verso 1, põe por favor para mim. Aí, pode colocar na Almeida Revista e Corrigida, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável, que é o vosso culto o quê? Racional. Mensagem para outro dia, mas só uma palhinha para você saber. O Espírito Santo, a pessoa diz, não, sabe pastor, eu estou com problema porque a minha carne, sabe, a carne é fraca, a carne isso, a carne é aquilo. Mas a promessa de Deus é o Espírito ser derramado sobre a carne, não é sobre o Espírito. É justamente para governar o desgovernado. É justamente para equilibrar o desequilibrado. É justamente para alinhar o desalinhado. Então Deus espera que sim, eu entregue a minha carne a Ele, para que Ele derrame o Espírito sobre ela. Deus espera que eu ofereça um culto racional, minha carne, o meu natural, porque através, a partir do meu natural, Ele potencializa, Ele libera, Ele ativa o sobrenatural. Quem entende isso? Verso 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção. O Egito era o limite de Deus para o seu povo. O Egito era o limite de Deus para o povo hebreu quando estavam escravos lá, gente. Eles não podiam se conformar com o Egito. E aí sabe o que Deus faz? Lança desafios contra Faraó. Moisés desafiando Faraó. Sabe para quê? Deus estava querendo mostrar o seguinte, ó, não é sobre eu pegar vocês e a gente sair correndo daqui de medo de Faraó. É sobre eu mostrar para vocês que Faraó e os seus capatazes podem ser maiores, mais fortes, mais poderosos que vocês, mas jamais me vencerão. Eu entro em cena e venço todos os desafios contra ele, e se vocês estiverem comigo, a vitória é de vocês. Será que você está entendendo por que tanta batalha na vida? Alguém está entendendo a palavra de hoje? Deus está mostrando a glória dele, não é para o diabo, é para a gente. O diabo já sabe o tamanho do poder de Deus. Quem precisa aprender sobre Deus somos nós. Quem precisa conhecer a verdade e ser liberto pela verdade somos nós. Por quê? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque à medida que aquele povo vai conhecendo o poder de Deus diante da face de Faraó, eles vão ficando mais corajosos, eles vão ficando mais confiantes. Um povo que era totalmente, a mentalidade 100% escrava e cativa, começa a ter coragem de bater na porta da casa dos vizinhos e dizer, me dá ouro, me dá prata, me dá isso, me dá aquilo, porque Deus falou que a gente vai sair agora fazer uma festa para Ele, e Ele mandou eu levar isso aí. Me dá isso, me dá aquilo. Agora imagina se aquele povo tem que ir no primeiro dia que Moisés volta, bater na porta da casa de um vizinho para pedir alguma coisa. Alguém teria ido, gente? Alguém teria ido? Não. O conhecer a verdade libertar,
Não tem a ver com a igreja ser poderosa, o pastor ser isso, os irmãos serem aquilo. Tem a ver com você e eu permitirmos o nosso coração estar mais aberto para Deus do que para o diabo, que fala na boca de muita gente legal. De muita gente confia. Não, isso aqui eu confio. Isso aqui eu tacar minha mão no fogo. Cuidado, Jesus deu a oferta da igreja, a administração financeira para Judas Iscariotes, e foi ele que vendeu Jesus. Então cuidado com esse negócio que eu confio demais, eu ponho minha mão no fogo. Porque o diabo entrou no Judas. E o Judas era um dos 12. Judas era um coladinho em Jesus. Não tem ninguém que está acima da palavra de Deus. Cuidado. Não se conforme. Não acomode. Deus vai fazendo. Moisés encara Faraó. Vem um desafio, vem outro desafio, vem outro desafio, vem outro desafio. O povo vai vendo. 1-0 Moisés, 2-0 Moisés, 3-0, 4-0. Olha que dá 10-0. O povo egípcio fala: sai daqui, vai embora, vai fazer a festa de vocês. Irmão, lê a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia sabe. Quem está com a gente na leitura já terminou Êxodo. E quem não está lendo, me desculpa, não sei o que você pensa. Meu Deus. Não, eu tenho dificuldade. Então você não acessa celular. Eu vou concordar, uma pessoa que não sabe ler, ou que não acessa o celular, de resto é falta de interesse. Porque a gente passa o dia lendo. Eu passo o dia lendo. Mais alguém? Meu celular é minha ferramenta de trabalho. Eu faço negócios através dele, eu atendo pessoas através dele, eu ministro palavra através dele, ferramenta de trabalho. Eu confesso que eu passo mais tempo nele do que eu gostaria. Eu sou doido para passar menos tempo nisso aqui. E a hora que eu falo, por que inventaram isso? Era tão bom quando encerrava o expediente, a pessoa tinha que ligar na casa, e se eu não estar em casa, vai chamar e já era. Tem um tempo, desligado. Mas a gente lê o dia inteiro. A gente lê. A gente só não está tão interessado na palavra do nosso Deus, a ponto de ler essa palavra. Mas quem está lendo, viu lá. Desafio 1, 2, 3, 10. No final, o povo egípcio apressava os hebreus a sair. Quem leu isso na Bíblia, diga amém. Os próprios egípcios deram tudo. Dá o ouro, dá a prata, dá o que eles estão pedindo, vai embora, vai fazer a festa. Espera aí, e se o faraó falar não? Agora vai ter uma rebelião no Egito, porque o povo não quer mais os hebreus. Sabe em que ponto que chegou a situação? Chegou ao ponto que se faraó diz, vocês não saem, o povo egípcio diria, eles saem, faraó, fica na sua. Presta atenção, irmão, eu estou ministrando, a quarta é profética. Meu Deus do céu, ativa corações aqui, Espírito de Deus, desperta. A quarta é profética. Eu estou dizendo que chega um ponto na vida de quem está confiando em Deus, servindo a Deus na palavra de Deus, que até quem iria lhe resistir, vai ser forçado a lhe abençoar. O próprio povo egípcio. O próprio povo o quê? Egípcio. Vou pegar aqui, pronto, vai, vocês querem? Então vamos embora. Vamos lá, Êxodo, você quer ver? Capítulo 13, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Saíram, Moisés levou consigo, o Senhor certamente vai ajudá-los durante o dia, 7º dia, peraí, deixa eu pegar aqui. Gente. Não é o 13 não. Não é o 13 não, acho que é aqui, ó. Aqui, acho que é o 11. Não. Ó o 11, ó. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair do seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente usa o quê? Tá aí, ó, Êxodo 11:1. Praticamente o quê, gente? É que está na Almeida ali, né? Eu estou na NVT. Só muda a versão quando eu pedir. Obrigado. Praticamente o quê? Os expulsará. Deus avisou antes. Presta atenção que a quarta-feira, a visão de Deus com a gente é essa, é profético.
Deus anuncia aqui, lá na frente a gente conta o testemunho. Deus anuncia aqui, lá na frente a gente conta o testemunho. Quem é sábio vem na quarta preparando. Hoje é dia de eu pegar uma palavra profética, uma semente profética, porque lá na frente eu vou contar meu testemunho. Eu quero ter um ano cheio de testemunho para contar. Por isso eu participo de cada ativação profética que tem. Ei, Moisés, Faraó vai praticamente expulsar. Você vai ver que até o povo, versículo 8, Êxodo 11, 8. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando, por favor o quê? Por favor o quê? Vai embora. Isso aqui ainda é profético, tá? A 10ª praga, a morte dos primogênitos ainda não aconteceu. Deus já avisou, Moisés se prepara. Os oficiais são quem, gente? É o exército do faraó. O que é isso aí? Antes de vocês saírem, eu vou fazer até o exército e o povo egípcio ficar ao lado de vocês. Irmão, Deus vai reverter muito quadro que era contrário. Pelo amor de Deus, pega essa palavra aqui, Deus vai reverter muita sentença que era desfavorável. Deus está revertendo essa noite. Sentença que era desfavorável, diagnóstico que era contrário. Quem estava te perseguindo vai ter que dizer: é com você, eu reconheço, Deus está te abençoando. Nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus vivo. Vocês sabem que eu venho aqui, eu prego a palavra. Não estou aqui para massagear o ego, nem o meu, nem o seu, mas para pregar a palavra. Agora, quando Deus dá uma dose dessa aí, dizendo que é hora de virar a situação, que é hora de honra, que é hora de ativação, eu creio e vou com tudo. Mas alguém está nessa comigo? Olha o que diz ainda, todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. Moisés falou: faraó, teu povo vai nos falar para a gente sair e levar o que a gente quiser, porque Deus está entrando em cena. Se prepara, Deus está entrando em cena. Eu vou dizer de novo: Deus está entrando em cena. Volta lá no capítulo 3, onde a gente estava, Êxodo 3, verso 8. Por isso desci para fazer o quê? Libertá-los do poder dos egípcios e levá-los a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Deus desceu para livrar e para conduzir. Diga livrar e conduzir. Diga o perigo. É quem quer ser livre, mas não se permite ser apacentado. Sabe o que é interessante? Quem é que vai começar o trajeto para conduzir o povo para a terra prometida? Por favor, fala comigo. Como? Quem? Moisés. Põe o verso 1 de Êxodo 3. Certo dia, Moisés estava o quê? Não, então para ficar melhor, põe na Almeida Revista e Corrigida. Vamos lá, vai. Vamos de Bíblia, gente. Alguém gosta da palavra de Deus aqui? Vamos embora, vai. E o que está escrito? Jeto, seu sogro. O Moisés que sai do Egito. Sabe quem que é? É um discípulo de Faraó. Ele é filho de Faraó. Ele é treinado para ser um novo Faraó ou um líder, um chefe de guerra do exército de Faraó. Mas aquele espírito do Egito, aquela influência do Egito, Deus falou: não quero isso. Deus isola Moisés 40 anos e ele vai ser discipulado por um sacerdote. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em... Gente, só esse versículo aqui dá para pregar uma noite inteira. Apacentar. Quem apacenta é o quê? Vai dar o braço a torcer. Que apacenta é o quê? Quanto mais você demora aí, mais demora o culto aqui. Depois não reclama que o culto demora, a culpa é sua, que não responde. Deus vai fazer morder a língua.
Pastor, ora por mim, minha língua está cortada. Opa! Pastor, ora por mim, minha língua, eu não sei o que começou a acontecer. Mais um. Quem apacenta é o quê? Opa! Agora aceleramos o culto. Apacentava o rebanho de quem? De quem? Sogro fala sobre o quê? Família. E aí diz que o sogro do Moisés era o quê? Então fala comigo, diga pastor, família, sacerdote. Irmão, você não mexe comigo que eu falo igreja, família de Cristo. Pastor, sacerdote e família. Deus falou, vou tirar esse cara dessa visão egípcia, eu vou colocar esse cara numa família, cujo cabeça é um sacerdote, e ele vai trabalhar como pastor. Aí ele vai libertar meu povo. Eu acho que você não está no lugar errado, não. Eu acho que eu não estou no lugar errado, não. Porque tem sacerdote, tem pastor e tem família. A fórmula de Deus para libertar o seu povo é um sacerdote, pastor e um homem de família. Jesus nasce dentro de uma família. Jesus não aparece do nada. Abre um buraco cósmico e Jesus apareceu na terra. Nasce do ventre de uma mulher, cujo marido pensou em abandonar. O anjo veio falando, abandona não, porque ele tem que nascer no meio de uma família. Ele vai crescer no meio de laços de amor familiares. Ele vai ser o maior sacerdote que já pisou nessa terra. E ele vai pastorear o meu rebanho até o céu. Presta atenção que o cenário está se repetindo. Mas quem é bruto não aceita pastor. Quer ser livre, mas não quer ser apacentado. Quer ser livre, mas quer ser independente. Você não tem que depender de ninguém, tá? Mas de Deus sim. E como é que eu dependo de Deus? Através da palavra. Para que o povo de Israel, para que o povo hebreu fosse conduzido para fora da opressão, eles precisavam de um pastor, de um homem de família, de um homem cuidado por um sacerdote. Deus pega o Moisés e tira do Egito, dá 40 anos de treinamento e traz ele de volta e diz, agora, vamos lá. Agora eu vou começar a treinar o coração desse povo. Vem praga 1, praga 2, praga 3, praga 6, praga 7. Eu imagino as crianças estão até torcendo em casa já. Você viu, papai? 7-0 para Moisés. Fica quieto, menino. Se o soldado dos egípcios ouvir, bate na gente. Papai, nós estamos torcendo, nós estamos tudo do time Moisés. Por baixo dos vestidinhos, as crianças tudo assim. Eu sou o time Moisés. Tudo. E no final, o Egito se rende. O Egito se rende. Ei, presta atenção, isso aqui é profético. O Egito vai se render. O ataque, a escravidão, o cativeiro vai se render, vai cair por terra diante daquele que está sendo conduzido por Deus, apacentado, debaixo de sacerdócio, debaixo da visão de Deus. São conduzidos. Até os egípcios dão suporte. Pode ir. Vai embora. O que vocês precisam? Eu quero ouro. Está aqui tudo. Toma, leva todo o ouro. Vai. Porque a gente reconhece que o poder de Deus está com vocês. Para de se posicionar lá fora como um pobre coitado. Não seja soberbo nem arrogante. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que é 880. A pessoa chega no trabalho dizendo, ai, pobre coitado miserável, será que vai ter oportunidade para mim? Outro diz assim, sou crente, aí vocês tudo vão trabalhar para mim, eu sou... Não, calma. Jesus diz, simples como a pomba, mas astuto, ágil, alerta como a serpente. Equilíbrio, discernimento, mas autoridade, ousadia, confiança. Você é livre. Eu vou dizer de novo, em Cristo Jesus você é livre. Agora nós precisamos enxergar a manifestação do poder de Deus. Por que Moisés não chega e já leva todo mundo embora? Por que Deus já não leva tudo de uma vez? Porque Deus quer ensinar processos de libertação. No processo de libertação, irmão, não dá tempo de pregar tudo hoje, amanhã tem mais, mas vamos lá.
No meio de processos de libertação, Jesus mostra para um pai, cujo filho era endemoniado, ele faz o pai voltar lá no passado e lembrar de alguma coisa. Aí o pai se quebranta e diz: desde a juventude, desde que era novo, moço, menino, ao invés de agora falar mal dos discípulos, ser todo arrogante, se o Senhor puder nos ajudar, ajuda a nossa falta de fé. Sabe o que é isso aí? Jesus encoraja aquele homem a fazer o caminho de volta. O que é esse caminho de volta? É o Apocalipse. Lembra de onde caíste? Arrepende, volta às primeiras obras. A gente precisa fazer os caminhos de volta. Onde é que ficaram brechas na nossa vida? Onde é que houveram alianças malignas e perversas que a gente nunca orou dizendo: Deus, me perdoa por essa aliança maligna que eu fiz? Nós estamos falando sobre libertação. Libertação não é assim: em nome de Jesus, está livre, pode ir, vai. Cada um precisa examinar a si mesmo e ver onde você murmurou, onde eu murmurei, onde nós praguejamos, onde nós somos falsos, onde nós apunhalamos alguém pelas costas, traímos a confiança de alguém, onde nós nos levantamos contra uma autoridade, onde nós participamos de uma rebelião. O povo que fez rebelião, a terra engoliu. E a gente precisa voltar e dizer: Senhor, me perdoa, eu fiz o que não devia, mas eu quero me consertar. Eu quero consertar o altar. A gente passou o mês de janeiro falando, Elias, antes de Deus responder com fogo, ele foi consertar o altar. Ele consertou o altar escondido antes de chegar a todo mundo. Não foi, gente? Eu não estou ouvindo. Foi? Não. O conserto foi público. Todo o povo de Israel foi convocado. E o conserto do altar foi público. Está cheio de casal com problema, sabe por quê? Porque a pessoa mentiu, enganou escondido, mas não tem coragem de olhar nos olhos e reconhecer publicamente que está errado. Quem quer Deus manifestando fogo, precisa consertar o altar. É o marido, é a esposa, é o pai, é o filho, é o empregador, é o empregado, que desrespeitou o outro na frente dos outros, mas só quer pedir desculpa quietinho, no pé do ouvido para ninguém ver. Não, você não fez a pessoa passar por constrangimento, agora se constranja publicamente, diga: eu que estava errado, tá? Eu errei, não devia ter falado assim, não devia ter feito isso. É tempo de liberdade, é tempo de libertação, é tempo de avançar para a conquista. Alguém crê nisso? Vamos terminar no Salmo 91. Salmo 91, verso 14. Põe para mim na Almeida Revista e Atualizada, ARA. Almeida Revista e Atualizada. Porque a mim se apegou com o quê? Amor. Eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Alguém lembra o título da mensagem? Fala de 3 coisas. Qual o título da mensagem? Alguém lembra? Invoque, clame e se apegue. Nós vimos Moisés invocar a Deus. Nós vimos o povo clamar a Deus e Deus desceu para livrar. Nós vimos o salmista dizer para clamarmos e invocarmos o nome do Senhor. Jeremias, inspirado por Deus, diz: invoca-me e eu te responderei. Clama a mim e responder-te-ei. Então o invocar e o clamar estão bem explícitos, mas muita gente se perde por não se apegar. Quem foi dos que saíram do Egito que entrou na terra prometida? Quem foi, gente? Quem? Josué com a família, Caleb com a família e quem mais? Os menores de 20 anos. Por que os outros não? Eles invocaram. Invocaram ou não invocaram a Deus? Nós não lemos lá em Êxodo 3 que Deus desceu por causa do clamor e porque eles invocaram? Foi ou não foi? Clamaram e invocaram. Saíram do Egito? Saíram, entraram na terra prometida, foram colocados a salvo, ou em um alto retiro, como diz a Almeida Revista Corrigida, foram colocados? Por quê? Porque não se apegaram. Não pare no meio do caminho. Olha para quem está do outro lado, diga: não pare no meio do caminho. Diga: você invocou, você clamou, Deus te trouxe até aqui, agora permanece firme, até acessar a terra de promessas que Deus tem para você. Põe o tópico para mim, é um tópico só hoje, presta atenção, guarda isso. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vai. Invoque, clame
e se apegue. Deus lhe colocará em lugar de honra, como filho amado. É isso que Deus tem para mim e para você. Você invocou, você clamou. Essa palavra é a tua resposta. Agora se apega com amor. Permanece firme. Balançaram, tentaram te desmotivar, tentaram te influenciar. Permanece firme, porque Deus vai te colocar num alto retiro, a salvo, em um lugar de honra, por causa do teu amor, a palavra dele, a presença dele, a essa santa comunhão. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.